quando filósofo como Santo Agostinho, do período medieval, né, ele já falava a respeito disso, sobre a alegria que traz a felicidade. Ele partia para o assunto da questão da Trindade. Ele dizia lá na sua obra Confissões: essa alegria sois vós. Então, um ser humano alegre é uma pessoa feliz, é uma pessoa que adquiriu o prazer, que adquiriu a sua felicidade. A gente sabe que o Santo Agostinho, ele seguiu muitas religiões, ele buscou religiões e que não trouxeram para si uma satisfação esperada, né? Muito embora ele tenha visto os ensinamentos de Plotino, muito embora ele tenha passado lá pelos ensinamentos do neoplatonismo, mas isto deixou um vazio, uma lacuna no seu coração. Após ler as epístolas do apóstolo Paulo e também os evangelhos, é que ele pensou ter recebido uma revelação divina. Então ele sentiu aquela paz, sentiu aquela felicidade, o prazer no seu coração. Então Santo Agostinho, ele fala muito sobre a felicidade. E a felicidade no mundo cristão é algo não conseguido totalmente. Ou seja, está mais para uma questão após a morte, uma vida no além. Como o apóstolo Paulo narra lá nas suas epístolas, principalmente em Tessalonicenses, sobre a ressurreição, em que os corpos haverão de ressuscitar e serão transformados, corpos gloriosos, totalmente transformados, mutáveis, não estarão mais sujeitos a enfermidades, serão corpos eternos, não pelo fio da morte, nem pelas incertezas, e jamais experimentarão a infelicidade. É claro que um cristão, mesmo aqui na face da terra, ele está sujeito a sofrimentos a todo instante. Não pense que um cristão seja uma pessoa que está imune a esses problemas, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele já falava sobre essa questão. Ele dizia que em todas as coisas somos mais do que vencedores, em Cristo, claro. E surge a pergunta se Cristo trouxe a felicidade, trouxe esta realização para o ser humano. Há uma questão interessante, porque os apóstolos de Jesus, que eram 12, eles esperavam que houvesse uma restauração imediata do povo de Israel. Eles esperavam isso, porque não aconteceu no tempo em que eles esperavam que acontecesse. Tem um certo episódio em que alguém chega para Jesus com uma certa moeda e ele faz uma pergunta dizendo: é lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Ali eles estavam querendo saber sobre o tributo, sobre o imposto, e Jesus olhou lá para aquela moeda e disse: de quem é essa esfinge? E ali estava retratada a figura de César. Aí alguém disse: é de César. Ele disse: pois dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Resumindo, quem queria uma resposta de Jesus, se ele ia agir politicamente, se ele ia fazer uma intervenção militar em Israel para libertar o povo de Israel do poderio dos romanos, se enganou. Por quê? Se o povo já pagava o dízimo no templo, o povo pagava as ofertas no templo, e agora alguém pergunta se era lícito pagar ou não tributo a César. Jesus, é como se ele dissesse assim: continue pagando o tributo a César, continue pagando. Então o sofrimento das pessoas continuou. Até aí não percebe-se que Jesus Cristo tenha libertado ninguém naquele momento do sofrimento, das atrocidades do Império Romano. Não, você pode observar atentamente que em João capítulo 1 e versículo 11,
está escrito um versículo que diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí depois diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, deduz-se deste versículo que João está querendo dizer que a salvação era para o povo de Israel e não para nós. Mas como os israelitas, o povo judeu, chegaram a levar Jesus Cristo à cruz do Calvário, não receberam. E aí João escreve dizendo: agora todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora os gentios, o povo que não era da linhagem de Israel, passou a ser contemplado com o propósito da salvação, a salvação de Jesus Cristo. Mas nós podemos ir mais além. Depois vêm as ideias materialistas de que a felicidade não é bem por aí. O próprio Nietzsche já discordava lá no livro do Anticristo. Ele chega a dizer que Deus está morto. Ele quis dizer que Deus morreu no Calvário e que morreu e continua morto. Para Nietzsche é assim. Faz até pensar, porque na cultura judaica eles tinham mesmo aquela cultura de alguém após morrer seria colocado no túmulo e ser removido no dia seguinte para outro túmulo. E a gente vê que foi isso mesmo que aconteceu lá na história de Jesus Cristo. No Evangelho é contado que Maria chegou pela manhã e não encontrou o corpo. Dizem que alguém tenha removido. O Evangelho fala por outra forma, que anjos desceram do céu e ali houve a ressurreição de Jesus, houve um terremoto ali, os soldados caíram e desmaiaram, uma coisa assim. Eles dormiram e eles não viram a ressurreição. E depois a gente vê que somente o grupo dos cristãos foi que percebeu que Jesus Cristo estava vivo. O apóstolo Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos e por ele também. No caminho de Damasco, Paulo teve uma visão com Jesus e acabou ficando cego, e foi restaurada a sua visão por meio da imposição das mãos de Ananias, né? Então, é algo a se pensar. Alguém poderia perguntar assim: se o cristianismo trouxe essa felicidade mesmo às pessoas? Eu posso acreditar que o Sermão da Montanha tem muito poder, independentemente da questão da ressurreição, dessa vida após a morte, mas para uma questão existencial, aqui mesmo na Terra, teve um poder de reconciliação, teve uma ideia de amor ao próximo muito grande. Não se pode negar que Jesus Cristo tinha um poder de convencimento a respeito da paz, da fraternidade entre as pessoas. Isto é inegável. Por isso, eu digo que o cristianismo, muito embora criticado por muitos como sendo algo sem valor, eu não vejo dessa forma. Eu acho que Jesus Cristo, como o grande representante desta aliança, entre aspas, entre Deus e os homens, ele conseguiu conscientizar muitas pessoas a respeito de uma vida boa em sociedade, uma vida sem maiores conflitos, uma vida que leve à paz, ao amor, à reconciliação, a um pensamento reflexivo, a voltar atrás quando comete os erros e pedir perdão ao irmão. Aquele versículo que diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Depois ele diz também que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Acho de grande importância foi Mahatma Gandhi que chegou a pronunciar que o Sermão da Montanha tinha o poder de transformar toda a humanidade. São palavras muito importantes desse mestre
que não escreveu quase nada. Ele escreveu na areia uma vez, na terra, ninguém sabe o que ele escreveu. Mas o que escreveram os seus apóstolos, o apóstolo Paulo, a respeito de Jesus, foi de algo muito significativo. Muitas pessoas podem encontrar a felicidade apenas em coisas materiais, por exemplo, encontrar os prazeres da mesa, né? Onde vem aí a questão da comida, da bebida, mas aí vem levando para a questão das três almas lá de Platão, né? Em que a alma inteligível é a superior, porque aquela do ventre e a do coração, elas são muito provisórias, elas não levam a uma vida perfeita entre as pessoas se não tiver um determinado equilíbrio. Então é necessário que a alma inteligível prevaleça, né? Prevaleça sobre todas. Então, a felicidade, eu fico com as palavras do filósofo Agostinho: esta alegria sois vós, alegria para a felicidade, em que eu posso encontrar lá no meu interior, através da reflexão. Agostinho dizia: no interior do homem habita a verdade. Então, como ele era um erudito, um grande pesquisador da questão cristã, ele percebeu que por esse caminho dá para se encontrar felicidade. Não podemos descartar as outras religiões de forma alguma, porque, independentemente de religião, observa-se que as pessoas são pessoas, é uma espécie humana que precisam ser entendidos, eles precisam compartilhar suas ideias, evitar o etnocentrismo e caminhar olhando para uma questão construtiva. E essa ideia de felicidade, ela pode residir num processo de reflexão, de entender que todo ser humano é importante e pode fazer suas escolhas, contudo que essas escolhas sejam feitas de forma racional, a preservar o direito de cada um. Eu acredito muito que, com o passar dos anos, as ideias filosóficas elas tenderão a amadurecer na mente e no coração das pessoas sobre a felicidade e esse mundo melhor que lutamos tanto para alcançar. Muito obrigado.